Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu falei que ia continuar o vídeo falando sobre o porquê que a ONU, a Organização das Nações Unidas, é a sétima cabeça da besta. Já falei isso no canal através de uma live grande. Se quiser saber mais detalhe, eu vou deixar o link para você no comentário fixo na descrição, mas eu vou falar de maneira mais resumida. Pensa bem, Apocalipse 17 ele é a chave. Quando o anjo vai explicar para João sobre as 7 cabeças da besta, diz que as 7 cabeças são 7 montes e também 7 reis. Por que fala 7 montes e também 7 reis? Não diz que são 7 montes que são 7 reis. São 7 montes que também são 7 reis. 5 caíram, um existe. O outro ainda não veio. Quando vier dura pouco tempo. Montes não caem, mas reinos caem. O Senhor está aproveitando para dar uma informação de camada dupla de revelação. Montes fala da localização, geografia. Deus quer falar uma outra parte, uma outra coisa aí. Tipo a mulher, a grande Babilônia, ele quer acrescentar detalhes aí. Agora, as cabeças da besta são reinos, são impérios. E elas caem. Entenderam? Montes não caem, cabeças caem. E quando ele vai explicar sobre a cabeça, é passado, presente e futuro. Aí já mexe com a história. Então aí nós temos geografia, história e profecia. A palavra de Deus sempre vai ser isso. Geografia, história e profecia. Quando ele fala que um agora existe, ele está falando do Império Romano. Vocês sabem, a profecia foi dada no tempo do Império Romano. Então o ponto de partida para se calcular as cabeças da besta é o Império Romano. É a partir daí que a gente sabe que a primeira cabeça da besta é o Egito. Aí a gente conta Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, 5 caíram. Roma, um existe. O outro ainda não veio. Quando vier, tem que durar pouco tempo. Aí começa a explicação. Então, quando o anjo vai falar para João dos 10 chifres, ele coloca na 7ª cabeça, de fato. Os 10 chifres não podem estar espalhados nas cabeças, como você vê em algum desenho. Tipo esse que aí vai aparecer na tela. Tem desenhos que os chifres estão espalhados sobre as cabeças e isso está incorreto. O certo é uma besta semelhante ao leopardo com pés de urso, boca de leão e os 10 chifres na 7ª cabeça, significando que é ali a parte dos pés da estátua. E aí tem que ter 10 chifres unidos, certo? Eu disse que a 7ª cabeça da besta era a ONU. Eu não acreditava. Não tinha um entendimento para isso. Eu pensava que a 7ª cabeça iria se iniciar lá dentro da última semana, ou um pouquinho antes. Ali, por ali. Mas aí ficava tudo muito encavalado. A 7ª cabeça durando pouco tempo, ou seja, 3 anos e meio. E logo vindo o 8º rei, que provém dos 7. Tem característica dos 7. Durando só 42 meses, fica 2 impérios encavalados. Isso fica desproporcional com o que Deus revelou dos outros impérios. Então, fica muito mais coerente em todos os sentidos você entender que a ONU é a 7ª cabeça da besta e que ela começou em 1945, a Organização das Nações Unidas. Tanto é que no calendário da ONU não tem espaço para religião alguma, muito menos o cristianismo. Agora vamos calcular. A Organização das Nações Unidas começou em 1945. Os 5 países principais que lidera tudo, até governa o mundo. Ainda que você não acredite nisso, acha que quem governa o mundo são judeus banqueiros, Illuminatis e todas essas falácias. Isso não provém da verdade, nem da profecia, e ninguém pode provar nada. Você pode provar e falar sobre coisas que nós podemos ver e falar. Claro que existe o financiamento da ONU, mas eu estou falando de quem governa. São 5 países principais. São 5 países do Conselho que nunca mudam. Eles construíram a ONU para si. E são 5 porque são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, China. Segundo, Rússia. Oriente, representa o Oriente. Aí depois tem mais 3, Estados Unidos, Reino Unido e França, representa o Ocidente.
São apenas 5. Tem mais 10 países do Conselho da ONU, que fazem parte do Conselho, e eles mudam de 2 em 2 anos, mas sempre fica a vaga aberta para 10. Mas esses 10 não tem a ver com os 10 chifres da besta. Por quê? Porque esses 10 não têm poder de veto, têm poder de voto. Eles podem dar conselho, votar, mas só vai passar mesmo pela ONU em relação à guerra ou à intervenção de alguma guerra, algo assim do tipo. Se os 5 países principais juntos concordarem. Se um dos 5 não concordarem e vetarem, não acontece o que 14 países principais escolhem. Ainda que os 10, eles mudam de 2 em 2 anos, né? Mas eles permanecem ali por 2 anos. Agora os 5 nunca mudam. Só que entre esses 5, os 5 têm poder de veto. De voto e de veto. Então esse é o modelo que nós temos no mundo hoje. É a 7ª cabeça num todo? Não é. Mas não tem como não ser a 7ª cabeça. E Deus nos deixou exemplo dentro do Império Grego e Romano. Vamos para o Império Grego, para a gente entender melhor sobre a 7ª cabeça da besta. Quando o Império Grego começou com um chifre grande, que é Alexandre o Grande. O Império Grego, na sua totalidade, não é apenas um chifre grande e Alexandre o Grande conquistando o mundo com muita velocidade. Como Deus mostrou, um leopardo com 4 cabeças e asas de ave, para mostrar que ele teria poder sobre o mundo inteiro e ali já teria subdivisão de um império, já não seria um local, uma região, mas governaria mais pontos do mundo e com muita velocidade, como asas de águia. E de fato Alexandre o Grande conquistou o mundo assim. Só que Deus mostrou o Império Grego com 4 cabeças. Isso ele falava a respeito do Império Grego, que haveria de subdividir em 4 cabeças. Viu? Entendeu? O que Deus está falando é que o Império Grego, na sua totalidade, representação total, tem 4 cabeças. Mas mesmo assim, quando ele não era 4 cabeças, quando ele era só Alexandre o Grande, ainda era Império Grego. Ninguém naquela época poderia falar, nós não estamos no tempo do leopardo. Não estamos no tempo do Império Grego porque o leopardo tem 4 cabeças. E agora só tem Alexandre o Grande conquistando as nações. Ninguém poderia falar isso. A mesma coisa, tá ventando, irmãos, eu não sei se o vento está atrapalhando o áudio. A mesma coisa acontece no tempo de Roma. Deus mostrou Roma com 2 pernas de ferro, uma no ocidente e outra no oriente. Roma governava lá do ocidente. Era a grande cidade, a cidade que marchava, que estava construindo, fazendo coisas que nenhuma outra cidade, nenhum outro reino fez. Roma serviu de reflexo para o mundo hoje. Roma canalizou águas, Roma criou estradas. Todas as estradas levam a Roma, todos os caminhos levam a Roma. Roma fez grandes construções com a sua tecnologia do arco. Sabe por que muitas das construções de Roma têm aquele arco? Porque aquele arco é uma tecnologia romana. Ele consegue dividir o peso, compensar o peso e distribuir através do arco e de um peso que você coloca bem em cima, bem no meio do arco. É a tecnologia romana. Por isso, construções de 2, 3 andares, até mais. Não tinha energia. Porque se tivesse energia naquela época, certamente nós estaríamos no reino de Cristo. E você e eu não existiríamos para pregar o Evangelho. Porque se houvesse tecnologia naquela época, o mundo já teria sido destruído. A energia, quis dizer energia. A energia evolui a tecnologia e evolui rapidamente as construções de tudo que nós vemos no mundo e altera com muito mais velocidade o mundo. Roma alterou o mundo em comparação com os impérios anteriores, mas não como hoje. Ok, Roma ocidental é o que nós temos hoje. Nós não temos hoje mais ou menos isso lá no Vaticano. Itália. Aliás, a palavra Itália está na Bíblia. Paulo fala que queria ir para a Itália. Só que a Itália
que o apóstolo Paulo fala, não era um país. Hoje a Itália é um país e a capital é Roma. Certo? Lá onde está o Vaticano, lá era a antiga Roma, que dominava o mundo inteiro. Mas Roma também foi para o Oriente. Foi expandida para o Oriente. Constantinopla, o Império Bizantino. E aí sim, era Roma num todo. Porque Deus revelou a estátua assim, irmãos. A estátua tem duas pernas, uma no Ocidente e outra no Oriente. Os apóstolos não viveram nessa época em que a estátua as pernas da estátua estavam toda completa. Tinha uma perna no Ocidente e outra perna no Oriente. Os apóstolos não viveram nessa época, mas era Roma. Nenhum dos apóstolos poderia dizer naquela época assim: irmãos, nós ainda não vivemos no tempo do Império Romano, no tempo das pernas da estátua, ou no tempo do quarto animal, porque o quarto animal tem 10 chifres. Ou o Império Romano, ele tem 2 pernas. Então nós não vivemos ainda no tempo do Império Romano, porque só existe Roma Ocidental. Eles não poderiam dizer isso, porque Roma já havia se iniciado. 325 depois de Cristo, que aí vai vir a perna direita, a perna esquerda da estátua. E aí é Roma num todo. Significa que ainda que Roma não estava ali toda construída, não estava naquele modelo total da estátua para ficar coerente com o desenho, era Roma. Entendeu? Roma já havia se iniciado, mesmo ainda que a outra perna não havia sido construída, por assim dizer. A mesma coisa é com a 7ª cabeça. Eu falei da 6ª cabeça agora. Entendeu? Agora nós estamos falando da 7ª. A ONU ainda não tem 10 chifres unidos, fazendo aliança uns com os outros, e aliança por zerá, por semente, por descendência. Eles não estão unidos ainda, mas não significa que a 7ª cabeça não se iniciou. Ela tem que ter se iniciado, 1945, porque senão todo esse mundo com Nações Unidas, nações interligadas, é o que pra gente? É nada. Se nós fôssemos interpretar que a 7ª cabeça ainda vai se levantar no futuro, nós ainda precisaríamos de pegar nações que provêm da ONU. Porque vamos pegar nações de que planeta? De que mundo? De que universo? Nós teríamos que pegar emprestado nações da ONU. Para que fazer isso? Sendo que nós já temos o início da 7ª cabeça aí na nossa cara, com a agenda estabelecida. E tem mais. Presta atenção nisso, que isso daqui é assustador. Deus querendo deixar uma coisa bem clara pra gente não ter dúvida e avançar no entendimento, a ONU inventou de construir uma estátua, essa que vocês estão vendo aí na tela. E essa estátua, ela é o guardião da paz e segurança em 2021 e 2022. Olha para essa estátua. Parece até que eles estão fazendo chacota com a nossa cara. Ela é semelhante a um leopardo. Ela tem pés de urso e boca de leão. E ela é a que traz o símbolo que representa paz e segurança. É o que todos falam, paz e segurança. Paz e segurança. Paulo, estudando os profetas e falando sobre os tempos determinados, inclusive falando sobre o dia do Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala de dores de parto e diz: quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Da onde Paulo aprendeu isso? Dos profetas. Deus fala pelos profetas que as nações sofreriam dores de parto, só que elas não iriam gerar um filho. E nos profetas já falam dos falsos profetas pregando paz e segurança para o povo. Agora andam dizendo, muito mais do que antes, paz e segurança. Essa voz vem ecoando lá da ONU. E lá em Nova York, no pátio, colocaram essa estátua para apresentar para o mundo inteiro. O diabo, ele está praticamente rindo e zombando de quem não estuda a palavra. E Deus está permitindo o próprio mal fazer sinais para a gente que a gente entenda. Você acha que é por acaso?
uma estátua semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão? Só faltou ter 7 cabeças e 10 chifres. Só faltou isso. Entendeu? Significa que a ONU de fato é a 7ª cabeça. E logo ela estará toda montada. Botando a mente nessas profecias e dando ouvido ao que Deus está nos mostrando, nós podemos saber o que vai acontecer sem eles mesmos saberem. Antes de acontecer, nós podemos saber com detalhes. O que é que nós podemos saber com detalhes? Que vai ter que haver uma reforma no Conselho da ONU. Com certeza. Eles mesmos já discutem isso, porque há furos no Conselho de Segurança da ONU. Não é justo um país ter o poder de vetar todos os outros. E às vezes, quando é do interesse de um país, como aconteceu no caso dos Estados Unidos, eu não lembro aqui muito bem o contexto todo, mas a Rússia e a China vetaram juntos algo que era do interesse dela e os Estados Unidos foi lá e desobedeceu essa ordem. Por que ele fez isso? Sendo que a lei é que se um dos 5 vetarem, não pode acontecer. Ele fez isso porque justamente a sede principal da ONU está em Nova York. É como se eles governassem o mundo. Entendeu? Tem furos. O mundo já discute se isso é justo ou não. É claro que não é justo. Então, nós sabemos que vai haver uma reforma. E essa reforma vai colocar mais países no Conselho da ONU. Tem que ter. Obviamente tem que ter. Eles mesmos já discutem essa possibilidade. Eles mesmos já discutem a possibilidade de entrarem mais 5 países naquele conselho, para representar de maneira mais justa o mundo. E aí que entra mais países do Oriente e do Ocidente. Irmãos, se nós usarmos a cabeça, nós já podemos saber mais ou menos quais são os 10 chifres. Quais serão os 10 chifres? Fica ainda um pouquinho na especulação, claro que fica, mas nós podemos compreender. Eu não acredito que esses 5 países de lá vão mudar. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Eu não acredito que eles vão mudar. Eles vão permanecer. Agora eu acredito que vão ser acrescentados mais 5 para representar melhor o mundo. Agora, depois que os 10 se unirem, eu acredito que também vai acontecer aquela questão deles começarem a terem filhos uns com os outros. A casarem os filhos e as filhas uns com os outros para firmarem uma aliança mais forte. Casamento, como diz o profeta Daniel, eles procurarão se ligar através de casamento. Mas a palavra é zerá, descendência. Não é interessante? Será que tudo isso é uma especulação da nossa cabeça? Não diz mesmo isso na palavra? Que eles procurarão se unir através de casamento? Mas a palavra é zerá, descendência. Tem que ter relação sexual entre filhos e filhas. E eu acredito que vai acontecer isso porque está escrito. Assim como se eu vivesse no tempo do Império Romano Ocidental, eu iria acreditar que o Império Romano iria se dividir em 2. E que depois iria vir as pernas de ferro e depois, na parte dos pés, barro e ferro, para depois os 10 dedos. Então, só depois o chifre pequeno poderia se levantar ali no meio. Eu estou somando aqui Daniel 2 com Daniel 7. A estátua de Nabucodonosor com os 4 animais. Significa que se eu fosse ensinar para a igreja naquela época sobre o arrebatamento, eu iria falar que tem algo que detém o anticristo. E como é algo difícil de falar, eu iria resumir para a igreja, falando assim: vocês não sabem que eu costumava falar com vocês essas coisas? O ministério da iniquidade já opera. Olha aí. Mas ele aguarda até que seja revelado no meio aquele que o detém. Então ele vai se manifestar na sua ocasião apropriada. É isso que Paulo disse. Qual é a ocasião apropriada para o anticristo se manifestar? Quando tiver Roma com os 2 reinos dividida nas 2 pernas de ferro e os 10 dedos. Primeiro calcanhar, peito do pé, barro e ferro, até ir para os 10 dedos. Essa é a ocasião própria. Por isso que eu falo que a linha pré-tribulacionista, ela é a linha, eu vou falar um português claro e objetivo para vocês entenderem. Ela é a linha mais burra que existe para falar de escatologia. Compreenderam?
Não é profundo isso? E não é libertador compreender isso? Claro que é libertador. Então, a ONU ela é a sétima cabeça por essas questões. Ainda que ela não está completa, ela já se iniciou. E ela tem que ter se iniciado, porque o pouco tempo que ela vai durar é o pouco tempo em relação a impérios antigos. Até Deus cuidou, irmãos, até para que a divisão da estátua ela fosse proporcional aos tempos. Olha a cabeça de Nabucodonosor. É pouco tempo. O Império Babilônico reinou pouco tempo. Por isso a cabeça pequenininha. Depois vem o peito da estátua. A parte do peito, dos braços, que é de prata. O Império Persa reinou um pouco mais e tem 2 braços, porque era Medo e Persas unidos. E depois vem a parte do ventre da estátua, que vem o Império Grego. A parte do ventre pega ali a parte do abdômen e vai até as coxas da estátua. Pega ali um pouquinho das pernas também, vai até a coxa. Bronze. Reina, como a Grécia reinou mais, pode ver que o material de bronze ele tem mais bronze na estátua. Só que o que mais tem é Roma. O que mais tem é ferro. Aí você pega ali ferro das coxas da estátua até a ponta dos pés. Não significa que Roma vai reinar até o fim, porque o Império Romano não existe. Mas existe o que Roma deixou para esse mundo. Assim como existe a continuação do Império Romano, vamos dizer assim. A continuação é Ocidente e Oriente. Certo? Eu já falei sobre isso no canal. Não vou ficar detalhando aqui para eu fechar o vídeo, para eu fechar esse vídeo mais rápido. Compreenderam? E aí vem a parte dos pés da estátua, que é barro e ferro, porque aquele ali é como se fosse uma introdução para falar dos dedos, dos 10 dedos. Porque os 10 dedos, que são os 10 chifres do quarto animal de Daniel 7, que está sendo explicado lá em Apocalipse 17, os 10 reis. E pode ver que os 10 reis, eles vão ter poder com a besta por 1 hora. O que significa? Que eles podem reinar só por 42 meses. O 8º rei reina só por 42 meses. E olha a pontinha dos dedos. São 10 dedos, mas olha a pontinha, o volume dos dedos em proporção com todo o resto da estátua. Agora, a 7ª cabeça reina pouco tempo. Pouco tempo porque em proporção com os reinos anteriores. Esse pouco tempo não pode ser 3 anos e meio. Tem que ser mais. Compreenderam? Algumas traduções diz, convém que reine um pouco de tempo. Está errado. Como se fosse durar mais. Aí a profecia perde o seu valor. Ela tem que estar falando pouco tempo. Não diz que é o único reino que vai durar pouco tempo, mas diz que é pouco tempo. Porque o Império Babilônico reinou pouco tempo. Agora, se nós considerarmos que a ONU é a 7ª cabeça e que ela começou em 1945, nós temos aí 75 anos, 70 alguma coisa. Não temos ainda 80 anos, isso é pouco tempo. E de agora para frente, nós não temos mais muito tempo. De maneira que vai ainda se levantar um 7º império. Vocês compreenderam, irmãos? Então, faz sentido agora a gente pensar dessa maneira. A gente não se torna ignorante às Nações Unidas, à ONU, ao seu calendário, a essas coisas que acontecem no mundo. A gente entende então que ela está durando pouco tempo e que quando ela se completar já vai ser o fim da 7ª cabeça. Aí vai transitar da 7ª para a 8ª, porque o 8º rei, ele sim dura o menor tempo de todos, mas é tão pouco tempo que Deus nem falou, nem fez questão de falar que ele dura pouco tempo. Só falou que a besta terá poder com os 10 reis por 1 hora. Mas lembra, isso que está escrito em Apocalipse 17, que eu estou citando para vocês, já está falando de um evento que você vai ter que somar com Daniel 2, não, com Daniel 7, por exemplo. Para a besta, que está falando ali de um homem, sim, besta também fala do anticristo. Só que besta são povos, línguas e nações unidos, mas também se refere ao homem. Para ela estar de comum acordo com os 10 chifres e ter o poder de reinar por 42 meses somente, ou seja, 3 anos e meio, ou tempos e metade de um tempo,
para aí sim vir um ancião de dias e fazer justiça aos seus santos. Para isso ser possível, o anticristo já tem que ter se levantado no meio dos 10, feito guerra contra 3, arrancado eles, arrancado no sentido de arrancar o poder deles, derrubar eles e subjugar eles debaixo do seu poder. Porque ainda que o chifre pequeno se levanta no meio de 10 e batalha e arranca 3, não quer dizer que fica 7 e ele é o 8º. Não, ele ainda continua sendo um 11º chifre que batalhou contra 3, subjugou os 3 debaixo do seu poder e agora ele, junto com os 10, estão de acordo, não tem mais desacordo, eles estão todos unidos. Esses 3 chifres diz que vão ser arrancados, diz que é um dos primeiros. Nós não sabemos ainda quais são esses 3, mas pode ser tanto países do Ocidente como do Oriente. O anticristo vai se levantar lá no meio da ONU e vai ter um poder, fora que ele vai estar, guiado pelo espírito do anticristo, com poder e autoridade de Satanás, então ele vai ter um poder de convencer os outros 7 e os outros 3 não vão querer. Mas a maioria vai querer. Então vai ter guerra. E ele vai subjugar, vai chegar na autoridade suprema, todos vão estar de acordo, e aí é o momento em que Deus permite Satanás dar o seu trono, poder e autoridade para a besta. Apocalipse 13. E ela governar por 42 meses. Aí nós vamos para Apocalipse 17 e entendemos que o 8º rei provém dos 7. Aí são impérios revividos, reinos unidos. Até o Egito estará revivido. Não os próprios egípcios, mas o contexto. O contexto. É claro que tem Egito hoje, tem os egípcios lá. Alguns são cristãos, outros são islâmicos. Mas eles vão ser, não vou dizer destruídos pelo anticristo, mas eles vão ser subjugados. O rei do norte vai fazer guerra contra eles. Pelo menos dá a entender que um dos 3 chifres, é o Egito. Dá a entender. Eu ainda não tenho completo entendimento sobre esse ponto. Mas mais um pouquinho de tempo, acredito, mais um pouquinho de meditação. Aí o Senhor, eu acredito que Ele vai me dar luz sobre isso. Nos dá luz. Porque não é só porque a gente não entende que a gente vai falar que é o tempo. Como se a gente tivesse se esforçado o máximo, meditado o máximo, e aí é só o tempo que impede a gente de entender. Não é. Às vezes já era para ter entendido. Certo? Então aqui eu fecho o vídeo, eu acredito que ficou provado o porquê que a ONU é a 7ª cabeça da besta, e você pode ficar um pouco mais ligado no que acontece lá na ONU. Uma das coisas, que a gente aprende ao ficar ligado mais nessas coisas é aquela estátua que eu falei para vocês. Aquela estátua que eles colocaram lá em Nova York e que alguns países querem fazer as suas réplicas, aonde tem sede da ONU, Uma estátua semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Interessante, Mas é isso daí, irmãos. Vou fechar o vídeo aqui, tá? Deixe os comentários. Vamos continuar meditando sobre esse assunto. Tá? Deus abençoe. Fiquem todos na paz.